Olá amigo, como vai você? Hoje falando sobre transformação do MEI para ME. Eu fui perguntado durante uma das reuniões que são realizadas aqui, eu fui perguntado sobre quais seriam as principais vantagens, né? Uma empresária, ela me fez essa pergunta, quais seriam as principais vantagens que ela estaria recebendo a partir do momento que ela iniciasse o procedimento de transformação do MEI para uma ME. Então, nesse vídeo estaremos falando sobre as principais vantagens para que você que é empresário do MEI, você venha a viabilizar a transformação para uma microempresa, uma limitada, uma Eireli, enfim. O MEI, todos nós sabemos, ele possui uma limitação. Aliás, ele possui várias limitações. Uma delas com relação a faturamento. Então, o MEI hoje, ele pode emitir ou ainda faturar ou vender através de cartão de crédito, no máximo até R$ 6.750. Existe ainda um limite para compras de R$ 5.400, 80% do valor das vendas, e ainda uma limitação com relação à contratação de funcionários. O MEI, ele só pode ter um funcionário, tá? Então, essas seriam basicamente as principais limitações que o MEI possui. Então, a partir do momento que eu faço a transformação do MEI para uma ME, essa limitação de faturamento, ela deixa de ser R$ 6.750, podendo chegar até R$ 4.800.000. Isso para uma empresa de pequeno porte do Simples Nacional, que seria o segundo passo. Então veja bem, você tinha um limite de R$ 6.750 e hoje você pode vender até R$ 4.800.000, isso tudo dentro da lei. Uma outra limitação que vai deixar de existir é com relação à contratação de funcionários. Então o MEI, a gente sabe, ele fica limitado a possuir apenas um colaborador. E quando você deixa de ser MEI, você pode ter ilimitados colaboradores. Uma outra característica interessante é que quando eu sou empresário do MEI, a minha contribuição ao INSS ela é feita da seguinte maneira. Dentro do carnê do DAS, do MEI, eu faço uma contribuição previdenciária obrigatória de 5%. Eu gosto de chamar isso de Seguridade Social, porque ela não me dá todos os direitos que a Previdência Social me dá. Então, para que eu tenha todos os direitos que a Previdência Social pode me oferecer, como aposentadoria por tempo de trabalho, por exemplo, tá? É necessário que lá no MEI eu faça uma contribuição de uma GPS complementar, ou seja, dentro de uma GPS complementar, com o código 1910, eu vou estar recolhendo mais 15% ao INSS, totalizando assim uma alíquota de 20% de contribuição ao INSS. Quando eu deixo de ser MEI e eu transformo a minha empresa numa ME, eu passo a contribuir com apenas 11%. E essa alíquota de 11%, ela independe do valor. Ainda que você contribua com um salário mínimo ou com 5 salários mínimos, tá? Você vai contribuir com 11% do valor que foi definido para você ali como a sua retirada mensal de Prolabore. Uma outra coisa que muda quando eu deixo de ser MEI e passo a ser uma microempresa é que os bancos eles começam a olhar para a minha empresa de uma forma diferente. O MEI, por ele possuir toda essa limitação, vai fazer com que os bancos também sejam limitados no momento de liberar crédito, por exemplo. Então, se eu sei, como bancário, gerente de banco, que o MEI ele pode faturar no máximo R$ 6.750, isso me limita em dimensionar linhas de crédito superiores a esse valor. E é por isso que no momento que você abre uma conta bancária jurídica no MEI, o máximo que você vai conseguir é um limite especial de R$ 2.000. Por quê? Porque o gerente ele fica impossibilitado de dimensionar linhas de crédito superiores para empresários do MEI. Isso dado a própria legislação. Uma outra mudança que ocorre no momento que eu faço a transformação do MEI para uma ME é que lá no MEI eu pagava um DAS estimativo,
tá? Ou seja, eu pago, né, hoje um valor aproximado entre 50 a 58 reais mensais, tá? Isso dependendo da minha situação tributária, se eu sou um fabricante, se eu sou uma revenda ou um prestador de serviço. Porém, a partir do momento que eu saio do MEI e eu passo a ser um empresário optante pelo Simples Nacional, eu vou começar a contribuir com 4% sobre tudo aquilo que eu vendo, ou ainda 6% sobre todos os serviços que são prestados pela minha empresa, tá? Alessandro, nós sabemos que a cada 10 mil reais, então eu vou estar pagando 400 reais de imposto, tá? Numa cadeia de distribuição, numa cadeia de revenda, por exemplo, tá? O fabricante, ele fabrica um veículo, esse veículo ele é vendido para um revendedor, tá? Então a Ford, a fábrica, ela revende o veículo para um revendedor da Ford, e esse revendedor, no momento que ele revende esse veículo, ele repassa ao consumidor final, que no caso somos nós, todo e qualquer tipo de tributação ou custo existente, desde a cadeia de fabricação até a cadeia de distribuição. Então, dentro da sua empresa, isso não pode ser diferente. O imposto, ele é pago, na maioria dos casos, pelo consumidor final. Então, no momento de você precificar, você deve pegar o seu produto, que custa hoje R$100, e passar a vendê-lo por, no mínimo, R$105, para que você possa suportar esse acréscimo, essa nova despesa que até então você não tinha. Então, eu peço que você fique atento para que você não tenha que suportar o imposto, mas e sim, numa cadeia de distribuição, repassar isso ao consumidor final. A própria legislação diz que quando eu emito uma nota fiscal eletrônica, o consumidor final ele tem que saber toda a carga tributária que está ali. Isso é um dispositivo de lei que obriga as empresas, no momento a emitir a nota, a elas estarem disponibilizando essa informação ao consumidor final. Então fica muito claro para mim que o consumidor final ele suporta toda essa cadeia tributária no momento de uma distribuição. Então, uma dica importante para você que vai transformar o MEI numa ME é que, infelizmente, tá, inúmeros fabricantes eles ainda têm uma limitação com relação a efetuar o cadastro de empresários do MEI como revenda direta. Por exemplo, imagina que eu sou a Sadia, tá? Então a Sadia ela tem um grupo de empresas que são os revendedores, os distribuidores. E se você é empresário do MEI, você deve saber muito bem que você tem uma certa dificuldade em cadastrar o seu CNPJ do MEI junto à Sadia para que você possa estar comprando produtos direto do fabricante. Isso faz com que você acabe comprando seus produtos de um distribuidor, né? Ou ainda diretamente no supermercado ou no Ceasa, enfim, eu não sei como é que você faz, mas eu sei que dificilmente você está comprando direto de fábrica. Por que que isso acontece? Porque a Sadia ela não tem um interesse direto, ou seja, as grandes empresas, os grandes fabricantes, eles não têm um interesse direto em fazer um processo de distribuição num volume pequeno de compras. Então eu como MEI, obviamente eu fico limitado, eu vou estar comprando pouco. Isso eles já sabem. Então o mesmo trabalho que dá para efetuar uma venda a um distribuidor de 100 mil reais, é o mesmo trabalho que vai dar para eu cadastrar, vender e entregar um produto para um consumidor, um cliente do MEI, que vai estar comprando ali no máximo R$1.500. Então essas grandes empresas, elas não têm interesse em estar se relacionando comercialmente com empresários do MEI em função do pequeno volume de compras. Ou seja, já há uma expectativa de que o empresário do MEI ele é limitado, ele só pode comprar no máximo até R$5.400. Então, para que não haja um inchaço dentro da fábrica, em vendedores, logística, eles acabam repassando esses clientes aos distribuidores. Isso vai fazer com que você compre o seu produto muito mais caro. Por exemplo, uma margem de distribuição mínima viável, a gente teria ali uma margem de valor agregado de no mínimo 30%. Então o distribuidor, ele compra o produto e ele repassa para você já com a margem de valor agregado de 30%. Se isso acontece, ele vai fazer com que o seu preço final ele seja aumentado em 30%. Tá? Quando você deixa de ser MEI e passa a ser uma ME, você ganha fôlego de compra. E aí você já começa a ter a possibilidade também
de estar comprando direto de fábrica. Isso vai fazer com que o seu produto, o seu preço final, ele te dê uma maior liquidez de 30%. Agora imagina se hoje você vende aproximadamente 20 mil reais. Tá? Esses 30% vai gerar um reflexo de uma liquidez de mais 6 mil reais por mês em relação àquilo que você vende. Isso é mais do que suficiente para que você possa pagar o imposto, contratar o contador e assumir todas as responsabilidades de um empresário que já não é mais MEI. Então a minha recomendação é que você avalie hoje o seu cenário. E se você for um empresário que já ultrapassou os limites, você já tem 3 colaboradores ou mais e está apegado a essa condição de MEI, eu oriento que você reveja esse papel. Certamente o que há do outro lado vai te trazer muita alegria e vai trazer também muita prosperidade, liquidez, além de te tirar de uma situação de crime de sonegação fiscal. Eu não quero nem falar sobre isso aqui. Talvez seja o pior problema que você vai estar assumindo em matéria de passivos tributários por tentar se manter na condição de MEI quando você já ultrapassou os limites, já contratou funcionários e já está comprando e engordando o bolso de distribuidores já há muito tempo. Então fica atento para isso, beijo no coração e eu vejo você amanhã no próximo vídeo. Falou!